Contratações do Goiás no setor ofensivo. Diretoria do Verdão demonstra interesse em contar com o jogador do Vitória, que está escanteado dentro do elenco nas últimas rodadas da Série A. Quem é esse jogador? Quais são as suas principais características de jogo? Será que chega para resolver? Quero dar o meu pitaco também sobre o mercado da bola do Goiás. E outras duas alternativas, destaques na Série C do futebol brasileiro, que acredito ser opções aceitáveis para a composição do elenco, mesmo enxergando que o Goiás precisa trazer nomes mais pesados, de experiência, mas quero citar esses dois jogadores que me chamou a atenção nos últimos dias. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para discutirmos mais sobre as notícias do Goiás, opções, a minha opinião também, essa sequência de campeonato brasileiro e a necessidade de voltar para a Série A, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e faça sua aposta na Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça, esse bônus de boas-vindas para começar a palpitar. Lembrando que na Pix Brasil você encontra a partida já da seleção brasileira no sabadão contra o México, vitória do Brasil fora de casa, pagando 1,85 a cada real apostado, o empate a 3,45, uma vitória mexicana a 3,79. Outras partidas também amistosas, por exemplo, Estados Unidos e Colômbia, nesta pré-Copa América, vitória dos Estados Unidos em casa pagando 2,54, empate 3,15 e triunfo da Colômbia a 2,57. Vitória da Espanha também pagando 1,07, assim como da Bélgica contra Luxemburgo, um empate a 11, uma vitória de Luxemburgo a 26. Tá? Tem essas odds também bastante exageradas, né, de zebras, enfim, pode acontecer, vai lá, testa o seu bônus também na Pix Brasil. As outras partidas das seleções, os jogos do Goiás no retorno na Série B do Campeonato Brasileiro, o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que está na mira do Goiás para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o velocista Zé Hugo, ou José Hugo, ele que tem 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do Farroupilha, né, passa também no São Gabriel, Nova Mutum e Azures, esse clube do interior do Paraná, onde inclusive o Goiás contratou o Rezende, né, aquele volante que hoje está no Bahia, lá na Série B de 2021 também jogava nesse mesmo Azures. Ele tem contrato no Vitória somente até dezembro, está emprestado e não seguirá no Leão, tá? Não foi relacionado para o último jogo contra o Atlético, também ficou no banco contra o Botafogo, última atuação contra o Vasco, né? Jogou 23 minutos no dia 12 de maio, somente 2 aparições nesse Campeonato Brasileiro, não é um titular, mas pelo menos no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, vinha sendo uma opção interessante de velocidade, pelo lado esquerdo do campo, no segundo tempo. Essa informação de interesse do Goiás foi confirmada pelo jornalista Lucas Rossafa, um abraço aí para ele, que confirmou o interesse. O Goiás que prepara uma oferta para esse jogador que não seguirá no Vitória. Nesse momento, o mais provável é ele rescindir o seu contrato no Leão, voltar para o Azures e ser reemprestado para outro clube no futebol brasileiro. E aí, Guilherme, o que você acha desse jogador? Olha, na minha avaliação, pode ser um jogador interessante para ser reserva. Eu sempre sou muito crítico ao Goiás no que tange a pensamento, a postura, mas eu não sou um cara que deixa a parte financeira e esportiva de lado. O que eu quero dizer? Eu entendo que o Goiás, estando na Série B do Campeonato Brasileiro, ele não vai conseguir trazer os melhores jogadores possíveis. Então, dentro de um elenco de Série B, é normal você ter nomes mais ou menos, né, jogadores razoáveis, e isso faz parte de uma competição difícil, tanto para o elenco do Goiás, quanto para os outros grandes também, o Santos, o Coritiba, o Sport, faz parte dessa dificuldade que é a Série B. Então o José Hugo, ele meio que entra dentro dessa característica, não seria um jogador titular, em hipótese alguma, o Goiás não pode trazer ele para ser uma solução, mas para quem nesse momento, o Goiás ele conta apenas com o Pedrinho e o Alejandro, né, de jogadores pelas beiradas, jogadores de velocidade, de explosão, de drible, só esses dois jogadores dentro do seu plantel. Então, para dar um toque de maior experiência, um cara que já subiu pelo Vitória, foi o campeão no ano passado pelo Vitória, tá aceitável. Mas o Goiás não pode parar por aí, tá? O Goiás precisa trazer no mínimo 2 jogadores de velocidade. Um no nível, né? No nível Série A do Campeonato Brasileiro, jogadores já especulados, como por exemplo o Rossi, tá? Não necessariamente o Rossi, mas um jogador desse quilate, e outro para ser reserva. Acho que há opções melhores do que o José Hugo, mas é uma alternativa, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do jogador lá no Vitória, na Série A do ano passado. Muito mais pelo lado esquerdo, né? O Zé Hugo, que é destro, ele tem essa característica de bastante velocidade, de drible curto, um jogador que parte para cima da marcação,
Teve uma Série A também interessante ali pelo Coritiba, né? Era um reserva também, mas entrou no segundo tempo. Lembro de um gol dele contra o Fortaleza nos minutos finais. Tava torcendo pro Fortaleza porque pro Goiás garantir logo a vaga na Sul-Americana. E ele marcou um gol bem no finalzinho, no vitória do Coritiba no Couto Pereira. Era até querido pela torcida, mas não ficou por lá. No ano passado, ele chega no Santo André, faz a disputa do Campeonato Paulista, 13 jogos e um gol marcado, e pelo Vitória, na Série B do Campeonato Brasileiro, acabou anotando 4 gols. Né? Dos 34 jogos que ele realizou, então assim, não é um jogador de muitos gols, né? 4 gols e uma assistência. Das 34 vezes que ele entrou em campo, porém, foi titular em somente 12 delas. Então, se fosse para escolher os dois pontas, né, aí para o Goiás, jogador de velocidade, que é a prioridade do Lucas Andrino neste momento do mercado da bola, o Zé Hugo não seria o meu favorito. Se ele chegar também, acredito que seria um nome que agregaria sim, tá dentro do elenco do Goiás, porque ele tem essa característica de explosão, de velocidade, de condução de bola. Não é um jogador que tem, por exemplo, a finalização perfeita, né? Ele não consegue ter sempre as melhores tomadas de decisões, nesse sentido também acaba decepcionando, mas conhece a Série B, enfim, é uma contratação que não seria a minha prioritária, mas também para uma realidade hoje para o Goiás que precisa contratar jogadores nesse quesito, pode sim funcionar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa, tanto em relação ao José Hugo, quanto também outras possibilidades pelos lados do campo. A diretoria do Goiás também que está bastante atenta a jogadores brasileiros que atuam no exterior, tá? Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, opções, vou deixar pra gente na tela final. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer duas outras alternativas interessantes que vêm jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e demonstrando boa qualidade. Você pode até se perguntar, pô, Guilherme, mas fazer indicação da Série C do Campeonato Brasileiro, como eu falei, não seriam jogadores para titularidade, para destaque, nada disso. Mas eu entendo que o momento do Goiás, ele não vai conseguir, por exemplo, trazer os melhores jogadores do Brasil, da América do Sul, estando na Série B do Campeonato Brasileiro. E há necessidade também do Goiás incorporar mais o seu elenco. O Goiás não tem um time, um elenco completo. Você pode ver que, por exemplo, o Goiás não tem um volante reserva à altura, por exemplo, do Marcão. O Goiás não tem velocistas, né, exceto pelo Pedrinho e o Alejandro. O Goiás não tem um camisa 10, em exceção ali do Regis. Então, acho que falta assim, um complemento desse elenco. Então, o Goiás não vai conseguir contratar jogador para ser reserva pagando 200, 300 mil reais mensais. E eu gosto de apostas que tenham demonstrado boa qualidade e um nível técnico ok e que são jovens. Né? E o primeiro jogador que eu quero fazer essa indicação é do meio atacante David Braga, jogando muita bola com a camisa do Atlético nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Até aqui são 6 jogos na terceirona com 3 gols marcados e uma assistência. Ele tem 22 anos, no ano passado também jogou aqui em Goiânia, né, pelo Atlético, foi bem, né, ele marcou 2 gols e deu uma assistência em 12 jogos, mas o Atlético não comprou o jogador, foi mais um reserva ali naquele segundo turno da Série B. 1,86 m de altura, é canhoto, tem uma movimentação muito boa geralmente pelo lado esquerdo do campo, jogou muito bem, assisti alguns momentos da partida dele contra a Aparecidense, né, vitória do Atlético por 1-0, e uma campanha muito boa inclusive. Nesse Campeonato Brasileiro foi perder a primeira agora, neste último final de semana. O David Braga, que também já esteve na mira do Santos no ano passado, jogador revelado pelo Desportivo Brasil, tem contrato longo, não seria uma negociação tão simples assim, mas é um jogador que eu faria essa indicação, tá? Não olhando só essa Série B, mas um potencial de revenda, né? Ainda naquele assunto que eu falei em outros vídeos, de Goiás ter uma referência, uma cara de time por mais temporadas, tá? E outro jogador também que quero citar aqui no vídeo é um ponta esquerda, é o Jaderson, ele que tem 23 anos, jogador do Remo. Neste ano ele soma 4 gols e uma assistência em 24 jogos, apesar do início horroroso do Remo na Série C, o Jaderson marcou 2 gols e deu uma assistência. Jogador também que tem passagem pelo Sport, Santa Cruz, Tombense, pertence ao Atlético Paranaense, então só está emprestado até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato. O contrato do Jaderson, ele se encerra em dezembro, né? Tanto no Remo esse empréstimo, quanto também em definitivo no Atlético Paranaense. Um jogador que surgiu com muito destaque na base do Furacão, né? Ele passa também no Cruzeiro do Rio Grande do Sul, e chega no Atlético em 2017. Estreia no profissional em 2019, tem o seu contrato renovado, uma boa temporada também em 2020 pelo Santa Cruz. Pelo Sport, 3 gols e 2 assistências em 29 jogos. Nesse ano, no ano passado pela Tombense, jogou também a Série B, sendo um reserva, né? 36 partidas e 2 assistências. E nesse ano pelo Remo,
4 gols marcados. Então seria essa indicação, um jogador que pode fazer também uma função como um meia central. Não é espetacular, não é um jogador para o Goiás contratar e ficar, digamos, com a barriga cheia na Série B, não é isso, tá? Estou fazendo aqui apenas 2 indicações de jogadores baratos, mas que eu sou sim a favor do Goiás. Testar algumas apostas nesse sentido, de jogadores que vêm demonstrando uma boa qualidade, um diferencial. Por exemplo, o David Braga ele tem uma batida na bola diferente, né? O Jaderson também é um jogador que tem velocidade e chuta muito forte em direção ao gol, né? Isso eu já reparei em alguns lances dele também. Mas o Goiás ele precisa sim de nomes mais experientes, tanto para o seu meio de campo, quanto também no setor ofensivo, talvez mais um centroavante. Tá, o Goiás tem essa grana, vai sim fazer boas contratações, tem a confiança aí também do torcedor para o diretor de futebol, né, o Lucas Andrino, mas se apostasse em uma outra contratação assim, a dificuldade da janela também na metade do ano, é só um mês e pouco também para você contratar, eu não acharia um absurdo. Tá? Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto e quem que você indicaria para a sequência do ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você apostar jogos da Libertadores, as partidas amistosas, tanto aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, no futebol europeu, é na Pix Brasil, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!